Hare Krishna! Boa noite a todos. Vamos dar sequência aqui à nossa leitura da Bhagavad Gita, como ele é. Aqui na ISKCON Rio nós estamos ainda no capítulo 2, hoje é o verso 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ashedyoyam Adaryoyam Akledyo Shosha Sosha Evacha Nitya Sarvagatastanur Achaloyam Sanatanaha. Ashedyaha, inquebrável. Ayam, esta alma. Adarya, incombustível. Ayam, esta alma. Akledyaha, insolúvel. Ashoshaha, que não se pode secar. Eva, de certo. Cha, Nityaha, perpétua. Sarvagataha, onipenetrante. Stanhu, imutável. Achalaha, imóvel. Ayam, esta alma. Sanatanaha, eternamente a mesma. Então, a tradução e o significado são dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E a tradução diz o seguinte: essa alma individual é inquebrável, indissolúvel e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Então, a gente está aqui na sequência, né, em que Krishna está falando para Arjuna sobre as características da alma, né, o que a gente chama de Sankhya Yoga. Ele está mostrando a diferença da alma para o corpo e mostrando também a superioridade da alma em relação ao corpo, né? Então, aqui a gente tem uma sequência de versos em que Krishna vai falar sobre a alma e uma delas temos aqui ele dizendo que, vou repetir, essa alma individual é inquebrável, indissolúvel, não pode ser queimada, nem seca, ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, é imóvel e eternamente a mesma. Ou seja, ele dá 9 características aqui sobre a alma, né? Vamos ver o que Prabhupada tem para nos dizer aqui no significado. Todas essas qualificações da alma atômica são prova categórica de que a alma individual é eternamente uma partícula atômica do espírito total e permanece eternamente o mesmo átomo imutável. Prabhupada já começa com esse alerta aqui, porque muitas pessoas acreditam que mesmo que exista um espírito por trás do corpo, algumas pessoas acreditam que uma hora ele acaba, né? Que existe um fim. Então, nesse verso, por exemplo, quando é dito que ela é eternamente a mesma, imutável e etc., Prabhupada diz que isso é uma prova, isso prova de que ela é uma partícula atômica do espírito total, ou seja, ela é parte integrante da causa de todas as causas, né? Então, o fato dela ser tudo isso é uma prova de que ela permanece eternamente o mesmo átomo imutável. É muito difícil conciliar a teoria do monismo com este conceito, porque nunca se espera que a alma individual se torne una homogeneamente. Após libertar-se da contaminação material, a alma atômica talvez prefira continuar como centelha espiritual nos raios refulgentes da Suprema Personalidade de Deus. Mas as almas inteligentes ingressam nos planetas espirituais para associarem-se com a personalidade de Deus.
Então, Prabhupada, ele está aceitando aqui a teoria do monismo, né? Existe uma teoria, aceitando entre aspas, né? Aceitando em parte. Existe uma teoria comumente conhecida como monismo, em que as pessoas conhecem pela frase tudo é um, né? Por isso, monismo. E nessa teoria é dito que a alma, depois que ela se liberta da condição do corpo, né, dessa situação de condicionada de estar no corpo, quando ela se libera, ela se une com a energia suprema, né, e se torna una com ela. Essa é a teoria do monismo. E Prabhupada está dizendo que talvez essa alma atômica ela prefira de fato se unir, né? Se tornar uma centelha espiritual dos raios refulgentes da Suprema Personalidade de Deus. Então, como a gente sempre diz, não é que essa teoria ela é refutada pelos Vaishnavas, ela é correta. Porém, o que nós refutamos é que existe algo além disso, né? O que os monistas dizem é que esse é o final do caminho, essa é a meta última, né? Que você pode até criar relacionamentos com deuses, mas a meta última é se unir com a energia suprema. E o que a gente refuta é que, ao contrário, né? Esse unir com a energia suprema, né? Se tornar uma centelha dos raios refulgentes de Deus é possível, mas é metade do caminho. Existe algo que é superior a isso, que está além disso, que é Bhakti, que é você se tornar, se relacionar amorosamente com a pessoa de Deus, né? Então, Prabhupada diz, as almas inteligentes ingressam nos planetas espirituais para associarem-se com a personalidade de Deus. E aí agora Prabhupada, ele vai, no último parágrafo, explicar também, porque tem uma palavra muito interessante nesse verso, que ele pode gerar uma certa confusão, que é a palavra sarvagataha, que diz que a alma é onipenetrante. Então você pensa assim, bom, Deus é onipenetrante, mas como é que a parte integrante, a partícula infinitesimal, nós, de Deus, pode ser onipenetrante? Pode gerar uma certa dúvida, né? As pessoas podem achar que elas são Deus, né? Elas podem virar Deus, como muitas teorias falam, inclusive a monista, né? Então, o Prabhupada ele vai explicar por que é dito aqui que a alma individual, ela também é onipenetrante. A palavra sarvagata, onipenetrante, é significativa, pois não há dúvida de que as entidades vivas estão em toda a criação de Deus. Elas vivem na terra, na água, no ar, dentro da terra e até dentro do fogo. A crença de que o fogo as destrói não é aceitável, pois aqui se afirma claramente que a alma não pode ser queimada pelo fogo. Portanto, não há dúvida de que no planeta Sol também existem entidades vivas com corpos adequados para viver lá. Se o globo solar é desabitado, então a palavra sarvagata, que vive em toda parte, torna-se sem sentido. Então, Prabhupada explica aqui de forma muito simples, né? Porque sarvagata pode significar onipenetrante, mas também pode significar, como ele disse aqui, que vive em toda parte, né? Sarva é todas, né? Todas. Então, vive em todo lugar, mas não por ser onipenetrante como Deus, mas no sentido de que a alma atômica ela pode habitar vários lugares, né? Então, Prabhupada diz que não só assim como a gente conhece, né? Existem seres na terra, seres no céu, seres no mar, como a gente sabe, né? Na floresta e etc. Mas também existem seres no fogo, existem seres em outros planetas, né? Na Lua, existem seres em condições que a gente nem imagina. Então, a alma atômica, a alma individual, ela também está em toda parte, assim como Deus, mas nesse sentido, né? De que ela vai habitando diferentes corpos em diferentes lugares e tempos para
se condicionar, né? Para viver o que ela quer viver. Deixa eu dar boa noite aqui para a Raíssa Araruna. Hare Krishna, Raíssa. Ah, você que estava aqui ontem no festival, não foi? Que é de Nova Iguaçu, confirma para mim. Pela foto eu tô achando que é você. Sanatana Dharma, meu irmão querido, Hare Krishna. E a Rosa Jara Tatu, Hare Krishna. Bom, obrigada pela presença de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta. Hoje o verso é simples e também com significado curtinho. Eu vou reler então só o verso 24 para a gente finalizar. Essa alma individual é inquebrável, indissolúvel e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. A Raíssa falou, eu mesma, mas meu namorado que é de Nova Iguaçu, eu sou da Zona Norte. Tinha um casal aí ontem, não sei se o Odd viu, o Odd que tá aqui também é de Nova Iguaçu. E eles vieram pela primeira vez aqui ontem no festival de Irama. E voltem de novo, no festival de novo. Domingo voltem, viu? Tomara que vocês consigam vir no festival de domingo. Uma coisa, só para finalizar então, uma coisa legal desse verso também é a gente pensar na superioridade da alma em relação ao corpo. Porque, e começar mesmo a colocar essa hierarquia e focar naquilo que é superior, que é a alma e não o nosso corpo, né? Então, quando eu dei essa aula no festival de domingo uma vez, eu dei aula desse verso. E aí eu fui mostrando assim com as pessoas, né? Se a gente pegar nosso corpo, né? Pensar no nosso corpo, ele pode ser quebrado? Pode, né? Se cair um negócio em cima, quebra nossos ossos todos, né? Pode ser quebrado. Pode ser solúvel? Dissolver? Dependendo da química, um ácido vai dissolver. Pode ser queimado o nosso corpo? Certeza. Pode ser seco? Pode. Ele é permanente? Não. Acaba. Está presente em toda parte? Não. Imutável? Não. Não, ele muda o tempo todo, né? Tem até aquele verso famoso da criança, né? O Derrinosmin. Kaumara Jovana Jara, da infância para a juventude, da juventude para a velhice. Então ele o tempo todo muda. Enfim, o que eu quero dizer é que o corpo ele é muito frágil, né? Ele pode quebrar, pode queimar, pode secar, pode dissolver, pode acabar, enfim, ele é muito frágil, enquanto a alma ela é muito superior, né? Porque ela é inquebrável, indissolúvel, imutável, eternamente a mesma. Então é um verso interessante também para a gente fazer mesmo essa comparação e focar naquilo que é eterno, ok? Bom, então hoje a aula foi curtinha, tá bom? Nos vemos amanhã aqui pela ISKCON Rio com a leitura da Bhagavad Gita. Srila Prabhupada, Ki Jai, Hare Krishna. Muito obrigada pela presença de todos.